Olá, olá! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa primeira aula semanal de 2026. E eu escolhi um tema já para começar esse ano com chave de ouro. O tema dessa aula é Por que profissionais bem pagas continuam invisíveis no Instagram? E não é por falta de conteúdo, já dando um spoiler aqui para você. Muita gente acha que criar conteúdo, postar conteúdo todos os dias já é uma estratégia. E aí que essas pessoas acabam se perdendo no processo. Porque não basta você simplesmente postar. Você tem que entender qual estratégia certa utilizar. Quais são os erros, quais são os acertos no meio do caminho, como levar o seu seguidor, o seu cliente até a compra. Existem aí algumas técnicas que eu vou te explicar durante essa aula semanal aqui de hoje, né? Então, antes de qualquer coisa, eu vou compartilhar o meu, o seu, o nosso queridinho mapa mental. Porque em todas as aulas eu compartilho o mapa mental para facilitar o aprendizado de vocês. Então, no final da aula, você já vai saber como adquirir este mapa mental, ok? Então, o que que você vai encontrar nessa live de hoje? Eu vou falar um pouquinho para vocês como que os melhores profissionais têm se destacado no Instagram. E eu já vou te passar uma lição de casa simples e fácil para que você já possa sair daqui exercendo algo e já vendo resultado hoje mesmo na sua conta na rede social. Então vocês viram que eu não tô para brincadeira não. Se você chegou aqui e não sabe quem eu sou, meu nome é Fernanda, mas meu apelido é Pepe. A maioria das pessoas me chamam assim desde a época do colégio, tá? E o que que acontece? Na época que eu estava no colégio, tinham 7 Fernandas na minha sala de aula e aí ficou PP. E é por isso que chama PP, né? E eu já trabalho há 10 anos com marketing. Não somente marketing digital, como também marketing de experiência. Venho do marketing tradicional, tá? Eu fiz esse Instagram em 2024. Meu Instagram eu fiz do zero para mostrar que era possível lucrar organicamente através dessa rede social. E é isso que vem acontecendo dia após dia. Inclusive, eu tenho uma surpresa para vocês, mas ao longo da live, talvez eu revele, se não, vai estar lá no meu Instagram, tá? Então vamos começar, vamos direto ao assunto nessa manhã maravilhosa. Não sei de que lugar do mundo você está me vendo ou me ouvindo, então saiba que eu estou te desejando boa tarde, boa noite, bom dia. Não importa, eu quero que o seu dia, o seu momento seja feliz. Eu vou fazer de tudo para te entregar o melhor da minha energia, da minha frequência, para que você entenda que a criação de conteúdo, ela engloba tudo que está ao nosso redor. Principalmente o nosso estado energético, principalmente o quanto a gente utiliza o nosso entusiasmo para entregar aquilo que a gente entrega. A gente não está aqui por acaso, então se você chegou até essa aula, fica, porque essa mensagem vai cair como uma luva para você, tá? E vamos começar aqui pela introdução, né? Por que que eu faço aulas semanais gratuitas? Porque eu já tenho curso, eu já tenho mentorias e eu poderia simplesmente somente atender as minhas clientes e pronto. Mas não, eu faço questão de estar toda semana assumindo esse compromisso com você, porque eu sei o quanto isso daqui vai ser importante para o seu crescimento, para que você crie consciência sobre o que é de fato o Instagram, sobre o lugar da rede social na sua vida, no seu negócio, na transformação, não só sua, mas da sua família, das pessoas ao seu redor. Eu sempre falo, né, que desde que eu entrei para o digital, eu me apaixonei muito por esse universo, porque aqui no digital é tudo muito abundante. Existem pessoas do mesmo nicho se ajudando, porque as pessoas entenderam que a concorrência não existe quando nós somos autênticos, quando nós falamos da nossa história, quando nós falamos com o nosso coração, tá? E aí é por isso que eu resolvi entregar esse meu servir para o mundo, para te ajudar aí a começar a receber os primeiros frutos na sua rede social e se comprometer também com esse processo, assim como eu estou comprometida semanalmente aqui com você, tá? E vamos lá, que o tema dessa aula é Por que profissionais bem pagas continuam invisíveis no Instagram? E não é por falta de conteúdo, foi o que eu falei, olha o spoiler que eu dei. Então, é o seguinte, vamos entender o que é esse tema. Porque muitos profissionais
eles simplesmente resolveram postar conteúdo, aparecer, contratar agências, né? E aí, eu acho que eu posso me posicionar muito em relação a isso, porque 99,9% das minhas clientes chegam falando: PP, eu contratei uma agência, não me deram resultado, eu paguei uma fortuna e nada aconteceu. E eu acho que nesse caso não é nem pelo pagamento, né? É muito ruim quando a gente paga algo e não vê um retorno. Pode ser um retorno evolutivo, pode ser um retorno financeiro, pode ser um retorno de networking, eu não sei, mas é muito ruim você pagar algo e não ver um retorno. E por que será que tantos bons profissionais do mercado tradicional, que a gente vê aí médicas, engenheiras, arquitetas, nutricionistas, psicólogas, terapeutas, e eu sei que você que está me assistindo pode ser uma dessas pessoas, eu tenho certeza que você tem inúmeros clientes ou pacientes. Eu tenho certeza que no boca a boca, né, as pessoas te indicam, as pessoas gostam daquilo que você entrega, você recebe ótimos feedbacks, mas às vezes você acaba perdendo espaço para aquela pessoa que é profissional, que nem você. Às vezes com menos tempo de carreira, às vezes até com menos experiência, ou mais também, né? Só que essa pessoa decidiu criar conteúdo nas redes sociais. E aí você fala, Plim, já sei, eu vou criar conteúdo nas redes sociais também. Só que aí você começa a postar um dia, 2 dias, 3 dias, um mês, 2 meses, e nada acontece, e tudo continua a mesma coisa. Por que será que isso tem acontecido? Por que que você posta conteúdos e não chega no seu público ideal? O que que acontece? Tanta gente gosta do seu trabalho. Por que será que isso acontece? E aqui eu não vou ficar falando sobre técnica de Reels, não vou falar sobre stories, não vou falar sobre carrosséis, simplesmente porque não tenho todo esse espaço e todo esse tempo nesta aula. Ao longo deste ano, aí sim a gente vai falar sobre diversos outros temas. Então, aqui nas aulas semanais, cada quinta-feira a gente tem um tema diferente para se estudar. Até porque, se eu der tudo de uma vez para vocês, que vai acontecer? Vocês vão achar muito difícil. O cérebro de vocês não vai assimilar. Vocês não vão conseguir fazer tudo de uma vez. Para isso, eu precisaria de algumas milhares de horas com vocês. E como a gente não tem todo esse tempo, nas aulas semanais a gente tem 40 minutos, a gente introduz um tema a cada quinta-feira. Combinado? Fazendo um outro combinado aqui com vocês, agora eu quero falar sobre os cliques, tá? Toda vez que eu falar algo que explodir a sua mente, toda vez que eu falar algo que para você fala, uau, eu nunca tinha pensado dessa maneira, por esse ponto de vista, você vai digitar aqui embaixo clique, tá? E depois você pode utilizar isso no meu Instagram. Você fala, nossa, Pepe, vários cliques, vários cliques. Então lembra aí do clique, combinado? É uma maneira de eu saber que eu tô entregando conteúdo de valor para vocês. Se eu fizer uma aula e ficar sem nenhum clique aqui embaixo, eu vou falar, meu Deus do céu, será que eu tô perdendo tempo com esse povo? Será que tá muito raso? Será que eu deveria parar de fazer aula? De repente até me desmotiva? Então não se esqueça de deixar o seu clique aqui, por favor. Tá? Por favor, deixe seu clique aqui embaixo. Uma maneira da gente ter uma troca aqui, sincera. Fechou? Então vamos lá. Quais são os benefícios, né, desse tema? Por que que esse tema é uma oportunidade? Se você já é um profissional autônomo, se você já tem muitos clientes, né, fora do Instagram, esse tem uma baita de uma oportunidade, porque você vai entender como trazer esse pessoal para o seu Instagram. E daí eu quero mostrar até alguns exemplos aqui, ó. Eu vou entrar no meu próprio Instagram para mostrar alguns exemplos para vocês, tá? Aqui, ó, eu vou mostrar da Raquel. Raquel é minha aluna da mentoria. A Raquel, ela é nutricionista, né? E aí, o que que acontece? O foco dela não é somente na nutrição, né? É mais na mentalidade, como um todo. Então, a Raquel, ela começou a produzir conteúdos no Instagram dela e conversar realmente com a audiência dela. E não somente sobre temas ligados à nutrição diretamente.
E aí vocês vão entender uma técnica que eu vou mostrar ao longo dessa aula, tá? Pessoas que Mas ficam olha isso daqui, ó. Eu postando. vou mostrar para vocês. Peraí, vamos lá. Eu, como nutricionista, concordo plenamente que pessoas que ficam postando seus treinos com uma certa frequência têm problemas psicológicos. Porque, assim, elas têm um sério problema chamado cuidar da própria vida, enquanto muita gente prefere cuidar da vida dos outros. O que incomoda, na verdade, não é o treino postado, mas sim o quanto você evita o seu. O que incomoda é ver alguém fazendo o que você vive adiando. Quem posta não está se exibindo, mas sim mostrando evidências de esforço, disciplina e domínio próprio. Vamos combinar que é muito mais fácil zombar da disciplina alheia do que construir a sua. A maioria das vezes não é nem inveja do corpo da pessoa, mas sim um certo desconforto de ser lembrado quem você poderia estar sendo, se você decidisse parar de hesitar e jogar tão pequeno. A verdade é que já está bem fundamentado pela ciência que quando você torna um comportamento seu público, seu cérebro aumenta o nível de comprometimento que tem com ele. É um mecanismo de responsabilidade social que fortalece a constância. Ou seja, postar treino não é um problema psicológico, e sim uma estratégia comportamental. Para quem estiver disposto a vir para o lado de cá, dia 24/2, eu vou dar uma aula falando justamente sobre isso, sobre como você constrói sua disciplina sem precisar ficar dependendo da motivação. Agora, se você é a pessoa que posta, continua, porque de verdade o mundo já está ruim demais para que bons exemplos e práticas sejam silenciados. Olha que incrível esse conteúdo que a Raquel fez. Esse conteúdo ela fez chamando para a aula dela, que vai ser no dia 24. Inclusive, todas vocês estão convidadas para o aulão dela. Vai lá, @Kel Bernardes, você pode se inscrever no aulão da Raquel. Mas por que que eu mostrei esse conteúdo? Porque a partir do momento que, olha aqui, ó, olha, você concorda comigo? Não é um conteúdo raso, ele é um conteúdo mais longo. Ele é um conteúdo que a gente chama de ancoragem, tá? E aí o pessoal da minha mentoria tá sabendo bastante sobre essa técnica, mas é um conteúdo que a gente chama de ancoragem porque a gente consegue pegar algo, uma notícia e transformar em um roteiro legal, tá? E aí, olha quantas pessoas comentaram aqui no dela. É que no computador nem eu tenho que ficar colocando em mais aqui, né? Mas é muita gente que vai participar da aula dela. E aí, nessa aula, o que que acontece? Ela tem mais tempo de atenção com as pessoas. Isso é muito valioso, porque as pessoas começam a confiar mais nela. E a partir disso, as pessoas, elas querem contratar o serviço da Raquel. Elas querem ter a Raquel por perto como nutricionista delas. Entende? Não é algo raso. Porque as pessoas ficam nessa de quero viralizar, quero viralizar, quero viralizar, mas não sabem viralizar para quê? Não adianta você fazer 1 milhão de visualizações se você não atingir, primeiramente, o seu público-alvo, tá? Primeira coisa, seu público-alvo, se não for o seu público-alvo, não adianta, porque, nossa, várias visualizações. E daí? Cadê o Pix da sua conta? Se não tem Pix na sua conta, que adianta um monte de visualização? Não adianta absolutamente nada, tá? Então você tem que conversar com o seu público-alvo e você tem que atrair esse público para um serviço ou um produto que você esteja vendendo de uma maneira indireta ainda, né? Porque não é nem direta. Você não tem que ficar oferecendo coisa para as pessoas. O que eu quero é que as pessoas queiram comprar de você. Simples. Aí você fala, tá bom, Pepe, mas eu não entendi ainda. Que tipo de conteúdo que eu devo criar para me destacar no digital? Calma! Calma, 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 você tá muito ansiosa. Calma aí. Espera aí. Vamos com calma, né? Vamos ver mais um exemplo aqui. Vou mostrar um médico, doutor Baracá. Eu sempre falo Bacará, Baracá, enfim, eu erro muito. Ele tem 3,8 milhões de seguidores. E ele fala muito sobre jejum, jejum intermitente e tal, né? E aí, se você olhar para os conteúdos dele, vamos ver até os stories dele, nem sei o que ele postou hoje. Olha, mas eu vou dar uma. Aqui. Eu faço isso e não para você fazer missão. Eu não sei se você pode fazer. Eu não sei nem se você precisa fazer. Você acorda, come 200 biscoitos, pão de queijo, salaminho. Aí depois você vai fazer seus lanchinhos. Aí na praia come camarão, toma cerveja. Aí porque viu alguém tomando água com sal, achou que é para você. Não, não é para você água com sal, filha. Esquece água com sal. Tua vida já tá cheia de sal. Não é isso. É para quem pratica jejum. É para quem pratica exercício. Olha isso, ó. Sabe, um dia você tem que comer muito.
Também tivemos essa. E a Vocês vão entender meu ponto. Ó, ele coloca ele surfando, ele coloca o estilo de vida saudável dele. E ele vai conversando. Ele não fala somente sobre medicina, tá? Ele fala sobre coisas que acontecem no dia a dia dele. E isso faz com que ele se destaque da maioria dos médicos. Ele não fica somente na linguagem médica. Ele fala sobre aquilo que ele está vivendo, então é muito mais fácil você co-criar conteúdo quando o conteúdo ele faz parte já da sua vida, da sua rotina, de quem você é. Além disso, isso fica cada vez mais autêntico. Vocês concordam comigo, né? É óbvio que hoje em dia ele tem uma equipe gigantesca, né, gente? 3,8 milhões de seguidores, com certeza ele tem uma equipe gigantesca. Mas olha aqui, ó. Olha isso. Tem gente que vende coisa que não presta. Você já foi olhar quanto que é a vitamina C na farmácia, ferro na farmácia? E quanto que é um antidepressivo? 3, 4 vezes o valor. Mas o que que vende mais? Antidepressivo leva para congresso. Escrever ferro não leva ninguém para congresso. As pessoas precisam saber. Nem é ele, entendeu? Mas ele faz sentido pra ele, ele pega isso, sabe? E ele, ó, lemon and carrot unless you want to melt fat and trim ele your pega waist. outros vídeos e coloca na rede social dele. Ou ele falando, ó, lives dele. Você vê que ele não tá nem aí pra estética da rede social dele. Ele não tá nem aí se você olhar assim, ele não, nem mantém uma linha editorial precisa. Ele posta aquilo que ele sente que faz sentido e que se comunica com o público-alvo dele, tá? Agora vamos para outro exemplo aqui, que é uma pessoa que eu gosto muito, a nossa queridíssima Mel Robbins, né? 12,2 milhões de seguidores. Olha aqui, ó. A Mel, olha aqui ela postando. Gente, olha que post simples. Simples. São fotos que ela tirou. Ela colocou nos stories, fez uma edição, não é edição, né? Colocou nos stories, foi lá, salvou. E é isso. Esse é o post dela. Bem simples, tá? Fotos e o carrossel. E quantos comentários a gente tem aqui? 970 comentários. Ah, mas ela é a Mel Robbins. É, mas ela começou não sendo a Mel Robbins, né? Inclusive. If you've got Olha health things that olha you esse tipo de have trouble post. sticking to them, here's a simple tip. Não vou nem, porque tá em inglês, né? Então eu não sei se vocês sabem, se vocês entendem, mas não importa. Importa que você veja que existe uma simplicidade. Vamos para outro? Vamos para o Thiago Nigro? Opiniões à parte aí. Não sei se você gosta dele ou não, muita gente não gosta dele, mas enfim, não importa. Olha como é simples. Galera, o Banco Central acabou de decretar mais Olha lá, aumento ele fazendo a barba, o cabelo, sei lá, falando sobre o assunto que ele gosta de falar. 2.209 comentários, 1.572 comentários. Olha que linha editorial simples que esse cara tem. Explode. Aí vai a médica, a advogada, a nutricionista, que contrata uma agência, paga 15 mil reais por mês para a agência, mais 15 mil reais de tráfego, e não vende isso tudo. Por que será? O que será que está acontecendo? Por que que essas pessoas conseguem fazer do limão a limonada? Por que que elas tornam o hábito de criar conteúdo simples, tá? Então, primeiro, elas não têm medo de aparecer. E aí eu preciso aqui falar sobre o tema, né? Por que que as pessoas não gostam de aparecer? As pessoas têm vergonha de aparecer, as pessoas têm medo do julgamento, as pessoas não se sentem merecedoras de toda aquela atenção. Sabia que tem muito isso? Essa questão de merecimento. A pessoa acha que o que ela tem a dizer, ninguém vai querer ouvir. Ah, não, isso daqui é muito simples, isso aí todo mundo já sabe. Quem é que vai parar para me ouvir? E ela vai alimentando essa crença na cabeça dela. E, gente, lembra de uma coisa? Toda vez você vai estar certa. Se você acredita que ninguém quer te ouvir, parabéns, você está certa, ninguém quer te ouvir. Agora, se você acreditar que você tem algo interessante para mostrar para o mundo, parabéns, você está certo também. Agora, só me resta te perguntar, o que você prefere acreditar? Eu prefiro acreditar, e eu repito isso diariamente, que eu transformo o mundo através da minha comunicação. Eu prefiro acreditar, porque eu sei que isso é verdade, que o meu conhecimento não pode ficar parado em mim, que eu preciso
mostrar para vocês algo extremamente valioso que eu descobri através das redes sociais, que eu preciso mostrar para vocês o quanto vai valer a pena, vai transformar a sua vida, transformar a vida da sua família. O quanto vai valer a pena você compartilhar com o mundo aquilo que você tem de melhor, você criar conexões verdadeiras, você exercitar a sua autenticidade, você não ter medo, você não ficar pensando em quem vai te julgar. Pelo contrário, já é um belo de um filtro. Aquela sua amiga que fica te julgando, dando risada, te chamando de blogueirinha. Manda embora. Manda embora porque essa pessoa não quer te fazer crescer. Agora, as pessoas que estão aqui diariamente te incentivando, fique perto dessas pessoas, porque essas pessoas vão sempre te incentivar a dar o seu melhor. E aqui eu até vou fazer uma pausa. Eu quero que você pense em 5 amigos ou amigas empreendedores, profissionais autônomos, enfim, que estejam no digital ou começando agora, eu quero que você envie o nosso aplicativo Universo Exponencial para essa pessoa, como forma de apoio, mostrando que você está do lado dessa pessoa. Uma coisa que eu comecei a fazer desde que eu iniciei no digital, me decepcionei com muitas pessoas que se diziam amigas, né? Mas que na verdade nunca deram um like em um post meu, nunca comentaram em absolutamente nada. E essas mesmas pessoas repostam artistas nos stories delas, falando: olha que incrível, queria elas, né? Seria legal se a gente pudesse apoiar nossos amigos como a gente apoia os artistas. Mas enfim. Então, o que que acontece? Hoje, quando eu vejo qualquer pessoa que eu conhecia, enfim, começando no digital, eu faço muita questão. Eu vou lá, eu comento no post, eu compartilho, nossa, eu envio para as pessoas, eu dou maior apoio, porque eu sei o quanto é importante ter apoio nessa jornada. Então, eu quero que você envie o nosso aplicativo Universo Exponencial com aulas gratuitas toda quinta-feira, 8 da manhã para o seu amigo, para sua amiga. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? E aí, eu não quero que você fique pensando que eu tô fazendo isso aqui, só para você, que legal para você ficar divulgando. Não que não seja bom você divulgar, porque eu tenho certeza que eu tô entregando o meu melhor para o mundo e você tá colaborando com isso, né? Porque eu tenho certeza que se você tá aqui é porque você confia na minha palavra. Mas eu tô dizendo isso porque essa egrégora que a gente forma de apoio, ela sempre acaba voltando pra gente também. Então, tudo que a gente dá para o mundo, né, acaba voltando para a gente em formato de energia. Eu agradeço muito pelo seu tempo, pela sua atenção e pelo seu comprometimento. Porque aqui eu coloquei. Por que que as pessoas não gostam de aparecer? Por falta de comprometimento. Elas não querem ficar postando todos os dias, elas não querem enxergar o Instagram como uma obrigação na rotina delas. Então elas preferem dizer que elas tentaram de tudo, só que na verdade elas não tentaram foi nada. E aí quando elas veem a concorrente se destacando, elas falam: "Nossa, poderia ter sido eu, mas naquele dia eu resolvi não me comprometer". Então a partir de agora, eu quero que você se comprometa, não comigo, mas com você. Você vai realmente levar a sério o Instagram dentro da sua profissão? Você vai entender que o Instagram ele é parte do seu negócio e parte primordial do seu negócio? Porque a partir do momento em que você tem uma ferramenta tão poderosa na palma da sua mão, que faz com que você possa conversar com qualquer pessoa ao redor do mundo, que qualquer pessoa possa conhecer um pouco do seu trabalho, do seu servir, e você não utiliza, você consegue entender o tamanho do desperdício? E você consegue entender como tá fácil se destacar no mercado hoje em dia? Vários cliques aqui para vocês. Acorda, gente. Tá muito fácil se destacar. Tá muito fácil. Há um tempo atrás, eu pensei assim, caramba, eu tinha uma agência, né? E ela era uma agência que era muito boa aqui em São Paulo, a gente trabalhava com grandes marcas, né? A gente trabalhou com Rappi, Doritos, ByteDance, Lollapalooza, Narcisa, Sabrina Sato, Cauã Raymond, Glória Maria, enfim, um monte de gente. E quando eu comecei a estudar o algoritmo, né, para dar consultoria para essas marcas, inclusive, e aí eu resolvi largar a agência só para fazer isso. Primeiro que eu queimei os barcos, e segundo,
que eu só consegui estar aqui em tão pouco tempo porque eu fui a primeira pessoa a investir em mim. Eu fui a primeira pessoa a investir. Eu tive coragem. E quando a gente tem coragem, a gente se destaca no mercado. Então, parabéns por você estar aqui, porque você está investindo o seu tempo no seu conhecimento, no seu estudo. Você está investindo o seu tempo em algo valioso para o seu negócio. Mas não adianta só assistir, tem que fazer. Então, vamos entender aqui. O maior problema. Por que que as pessoas não crescem? Porque elas ficam o tempo todo falando só da profissão delas. Isso é chato. Pensa comigo, a pessoa, né, o seu público, ele chega em casa depois de um dia exaustivo de trabalho, abre o Instagram e fala: vou me divertir aqui. Instagram é entretenimento, tá, gente? E aí, você vai lá e tá com um conteúdo extremamente técnico, com uma linguagem técnica, e acha que a pessoa vai ficar lá vendo. Gente, vocês têm que tornar o conteúdo de vocês leve. Lembrando que o Instagram é uma expansão da sua comunicação. Como que você se comunica com as suas amigas, na mesa de um bar, quando você está num almoço entre familiares? Quando alguém te pergunta alguma coisa sobre seu trabalho, todo mundo tem algo, né, para dizer. Advogado na mesa, todo mundo fica perguntando os processos, né? Aquelas. Então, como é que você fala? Você fala de um jeito. Não, gente, você conversa naturalmente, relaxa. Relaxa e fala o que você tem a dizer. É só isso que você precisa fazer, tá? E aí, o que não dá para fazer? Você não vai, de jeito nenhum, ter um calendário editorial, um calendário exponencial somente baseado em trabalho. Vamos fazer uma maneira correta. Entenda o seu universo de marca e crie uma linha editorial com esse universo. Então, vamos supor, né, que você seja uma psicóloga. Você vai falar de saúde mental? Ok, bacana. Mas por que que você não traz notícias da mídia que falam sobre isso para poder interligar o assunto? Por que você não traz um pouquinho da sua rotina? Como você faz para manter bons hábitos, para limpar a sua mente diariamente? Por que que você não faz uma playlist do Spotify? Por que que você não se mostra alegre, dançando, curtindo a vida para mostrar que isso faz bem para as pessoas? Entende? Vai muito além do que você aprendeu na faculdade ou em cursos. Eu quero que você coloque a sua essência no seu feed do Instagram, porque é a partir da sua essência que existe o seu diferencial. Clique aqui para vocês, né? Então, vou fazer um passo a passo para essa semana, para você se conectar mais com o seu público. Eu já quero que você faça isso hoje. Caso os seus stories estejam zerados, é melhor ainda, tá? Estiverem zerados aí, é melhor ainda. Se não tiver, tudo bem também, você faz agora e depois você pode deixar zerar, fica 24 horas sem, e você pode, fazer isso também, tá? Então, o que você vai fazer nessa semana? Você vai criar stories com interações para entender do que o seu público gosta. Como assim, Pepe? Vamos lá. Eu quero que você crie uma sequência de stories perguntando para o seu público algo, pedindo uma dica para o seu público sobre qualquer coisa. Não precisa ter a ver com o seu nicho diretamente, né? Mas eu quero que você entenda o seu grau de conexão com esse público. Então, pede uma ajuda de alguma coisa, não sei, uma dica de uma série, de um filme, de um podcast, ou de repente você pode falar: olha, gente, eu tô na dúvida na parede da minha casa se eu vou pintar ela de vermelho ou de branco. Eu quero que vocês, ou por exemplo, nossa, gente, olha, tá muito frio aqui. Eu não lembro mais, eu tô pensando aqui, qual a comida que eu posso fazer nesse frio? Ou me indiquem um restaurante legal. Eu quero que você provoque essa interação com o seu público. Eu quero saber quantas pessoas vão te responder. Por que que eu estou falando isso? Porque existe uma pesquisa da Meta que fala que se a pessoa já te respondeu pelo menos uma DM, uma mensagem, tá? Uma mensagem, ela tem 50% mais chances de querer algo, de querer comprar algo que você ofereça. Seja seu produto, seu serviço ou sejam outros, tá? Outro dia eu indiquei uma hamburgueria aqui em São Paulo e aí uma seguidora pra mim
Pepe, qual hamburgueria que é essa? Eu quero ir. E no dia seguinte ela me mandou uma foto com o marido dela. Um tempo depois ela entrou na minha mentoria. Minha mentoria não tem nada a ver com hambúrguer, tá, gente? Mas eu estou estabelecendo uma conexão com a pessoa. Se a pessoa for comprar uma mentoria, ela vai comprar a minha e não do outro fulano que também entende de marketing. Porque eu indiquei uma hamburgueria que ela gostou, simplesmente por isso. Começa a colocar o seu dia a dia, começa a colocar quem você é, começa a colocar a sua essência, que vocês vão ver que as coisas vão mudar. E só para vocês entenderem, eu quero saber aqui nos comentários o que você aprendeu nessa live. Eu quero que você compartilhe, porque tudo que a gente compartilha multiplica. E se você quiser ter acesso a esse mapa mental, você vai me enviar um depoimento por mensagem, por DM, né? E aí, esse depoimento, eu não quero que você me mande PP como você é maravilhosa. Não, isso não é depoimento, gente. Eu quero saber se você fez o exercício, se para o que eu fiz, o que eu falei nessa primeira aula fez sentido para você, se você teve vários cliques, se essas aulas são importantes para você. É isso que eu quero saber. PP, você é maravilhosa, muito obrigada pelo elogio, mas esse tipo de feedback eu não gosto, sabe por quê? Porque ele não é um feedback. Ele é aquele feedback que parece até automático. Parece de IA, sabe? Então eu já vou te ensinar a dar feedback bom a partir de agora. Até porque, quando você precisar de feedbacks, você não pode aceitar só, nossa, você é maravilhosa, porque isso não vai te ajudar a vender lá nos seus stories. Você é maravilhosa, que incrível, que legal. Pô, gente, vamos pensar mais do que isso. Meus alunos, minhas alunas são melhores do que isso. Então me dê um feedback de verdade, digno de aluno e aluna minha. Combinado? E aí, na próxima live, a gente vai falar sobre o erro silencioso que faz advogadas, médicas e psicólogas parecerem mais do mesmo no Instagram. Isso daqui não vai valer somente para advogadas, médicas e psicólogas. A gente está falando de todos os profissionais autônomos e todas as empreendedoras também, tá? Coloquei aqui de uma maneira genérica porque eu acho que fica mais fácil. Quero agradecer pela sua presença, pelo seu tempo, que seu dia seja incrível, mas que seu dia seja assim, com a energia lá em cima, que você possa, nesse dia, entender o porquê você tem que compartilhar o seu conhecimento com o mundo. Que o seu olho brilhe quando você estiver lá fazendo seu post no Instagram. Quero te agradecer mais uma vez e quero te dizer que nessa semana teremos muitas novidades lá no Instagram. Eu, se fosse você, não perderia nenhum story, porque assim, acho que eu vou dar um spoiler. Será que eu dou esse spoiler do que vai acontecer? Não sei, gente. Eu tô na dúvida. Eu sei que eu vou sumir e vou aparecer depois de umas 20 horas. E aí vocês vão saber o que aconteceu. Enfim, é isso. Gente, beijo. Um bom dia para todo mundo. Tchau, tchau.